A Petrobras derrubou o PPI, o preço de paridade de importação. Simplificando ao extremo aqui para você, é a gasolina dolarizada, mais cara para você na bomba. Só acabou agora, a gente está tentando entender as consequências, porque esse é um troço muito grande, cara. Muito grande mesmo. Muda muita coisa a partir disso, a gente está aqui, tentando elaborar e compreender as consequências. Nós temos uma grande prioridade, que é servir ao povo brasileiro. Ao meu lado, tenho aqui o Eric Dantas, do Observatório Social do Petróleo. Neste que estamos dizendo aqui, sem medo de exagerar, um grande dia. Em 2016, a Petrobras estabeleceu essa política de preços que dolarizava o preço da gasolina. Isso acabou de mudar e tem uma série de acontecimentos que nos levaram a isso. Você tem a posse do Lula em janeiro, aí vem um cara na Petrobras chamado Jean Paul Prats, que é conhecido aí no setor de energia, senador pelo Rio Grande do Norte, um dos maiores quadros do PT e tal, assume a Petrobras, põe uma diretoria nova em abril, chega agora em maio e essa política de preços ela é revertida. Vamos ouvir aqui o Jean Paul ao lado do ministro das Minas e Energia, eles estão criticando aí o que eles desfizeram. Vamos ouvir. Porque a Petrobras é a maior petroleira do Brasil, é uma empresa que nós não podemos deixar de reconhecer e todos os investidores sabem que o governo é controlador. Isso não quer dizer interventor, muito pelo contrário. O que nós defendemos é o bom senso e a coerência. O que havia, na verdade, era uma política criminosa contra brasileiras e brasileiros. E até contra a Petrobras. Que amarrava a maior petroleira do Brasil a preços que não permitiam ela ter a sua política de competitividade conforme os seus custos e conforme o seu lucro natural de mercado. Então, hoje, a Petrobras realmente ela vai ser a protagonista de uma natural, como qualquer outro setor, de uma disputa interna de preços. Ela vai conforme os seus custos, conforme a sua política interna, é respeitada a sua governança, respeitada a sua natureza jurídica de uma empresa de capital aberto, como eu sempre tenho dito. Mas o governo disse de forma clara e inequívoca que nós temos uma grande prioridade, que é servir ao povo brasileiro. Muito bem, eu só acho, vou ouvir o Eric a respeito, que essa situação do PPI com a Petrobras é análoga à situação da taxa de juros com o Banco Central. É uma coisa que o presidente até pode tentar resolver de algum jeito, tentar tocar no assunto de algum jeito, mas depende de circunstâncias externas. O caso da Petrobras é um pouquinho mais simples, porque você define o presidente da Petrobras, que define a diretoria, conversa, conseguiram resolver. Um pouco mais simples, hein? Eu mesmo, em algum momento, não botei fé. O Jean Paul veio aqui, conversei com ele, gosto dele, admiro ele, mas eu não sabia que ele ia conseguir. Né? Ele falou aqui pra gente que esse seria o objetivo do governo do PT, aí ele veio para a Petrobras e a coisa aconteceu. Mas eu não imaginei que fosse possível. Eu não tinha essa certeza. Né? Então tô alegre com isso hoje, sabe, Eric? E tô fazendo essa comparação com a taxa de juros para ver se eu alimento aqui meu otimismo. Me ajuda. Meu otimismo tem fome. De fato, a taxa de juros é uma coisa mais complicada, né? Tem a questão do Copom, a diretoria, e o Roberto Castelo Branco, Castelo Branco era da Petrobras. O Campos Neto, ele é uma oposição, né, praticamente ao Lula. Na Petrobras é muito mais fácil. Mas só um pouquinho, Eric, desculpa. Não sei se você sabe, o pessoal me sacaneia aqui, chama o canal de Peteoro, que é um grande desrespeito que eu tolero todos os dias. Mas hoje, seu José, hoje é Peteoro mesmo. Caiu o PPI, hoje é Peteoro mesmo. Daqui a pouco eu falo mal. Manda, Eric, perdão. Ainda tem algumas ressalvas, né? Bem, o Jean Paul Prats, ele vinha sinalizando aí, né, que iria mudar, mas eu tinha receio também em relação ao que colocar no lugar, porque ele falou sobre fundo de estabilização há um tempo. Claro que é política de governo, seria Congresso, não a Petrobras, mas criar fundo de estabilização seria financiar o PPI com dinheiro público, o que acho que não faria sentido. Mas essa mudança, acho que ela tem algumas coisas que ainda estão um pouco incertas, né? Por exemplo, os parâmetros. Ele colocou 2, né, no comunicado. O principal é o de ter
valores mais competitivos em todas as regiões. Mas a Petrobras, ela já é mais competitiva do que em todas as regiões. De norte a sul, você comprar gasolina, comprar diesel da Petrobras é mais barato do que você comprar na média, né? Em refinarias privadas ou de importadoras. Então, isso na prática já acontece. Minha leitura, e se você me permitir, Álvaro, eu vou tentar fazer aqui uma leitura do que está acontecendo, é que, bem, o PT ele tentou não criar, a partir dessa política, um confronto direto com o mercado. E o mercado aqui, eu estou falando do mercado de importadores de combustíveis, o mercado de refinarias privadas, que viraram relevantes, né, depois da privatização da refinaria da Bahia e do Amazonas, e o mercado financeiro, que se beneficia bastante dos dividendos da Petrobras. Para não se enfrentar diretamente com esses três mercados, colocou uma política de preços que é muito subjetiva. Não dá para calcular. O PPI dá. Se você for lá no site da Bicom, todos os dias a Bicom publica quanto que a Petrobras está vendendo acima ou abaixo do PPI para cobrar. Ao longo do governo Bolsonaro, a gente via, né, a notícia. A Petrobras está vendendo gasolina com 20 centavos de defasagem, tem que aumentar o preço da gasolina. Que isso são os importadores fazendo uma política de comunicação para pressionar a Petrobras. Aí, para não ter um número exato, não ter estabilizar uma política com uma regra clara que estabeleça a priori quanto que seria o preço, colocou dois parâmetros subjetivos para voltar a ser como era antes, né? Que não tinha nada estabelecido, não existia uma regra, não existia nada dizendo como é que era a definição do preço dos combustíveis por parte da Petrobras. Então, a meu ver, houve uma mediação aí, né? Claro que importunou todos esses mercados que eu falei, né? E ainda mais os jornais, né? O Estadão, a Folha, estão tudo chorando aí a morte do PPI. Mas eu acho que foi uma forma de fazer colocar uma nova política sem se confrontar tão abertamente ou tão explicitamente com esses mercados. Porque a partir de agora, ninguém vai conseguir dizer qual que é o preço que, a partir desses dois parâmetros, a Petrobras deverá cobrar pela gasolina, pelo diesel. E ainda mais, eu acho que ficou faltando uma coisa, o GLP. O gás de cozinha não está nessa política de preços, apesar de ter tido aí os reajustes, né, hoje, anunciado. E o GLP é uma tragédia nacional hoje. Voltou agora a R$ 99,00, deve voltar a R$ 99,00 com essas reduções, mas como o Observatório Social do Petróleo mandou para a imprensa no começo do ano, 2022 foi o menor nível de consumo de GLP de até 13 quilos, que é o botijão de gás, nos últimos 10 anos. Em uma década, é o menor. Como é que as pessoas estão cozinhando então, cara? Com álcool, com lenha, se queimando? Com lenha. Puta que pariu. Toda vez que isso acontece, aumenta o número de queimados. É uma tragédia horrível. As pessoas não fazem ideia do que é isso. Na empresa de pesquisa energética publica anualmente, o último número é 2021, o consumo de lenha no Brasil. E vem aumentando. 2022 deve ter aumentado também. E isso é uma tragédia, né? A gente pode vender gás de cozinha a preços muito menores do que isso. Toda vez quando você aumenta R$1 no gás de cozinha, tem uma queda no consumo. E está fora. Talvez possa estar fora porque tem outra política, né? Uma política social agora. Porque antes a Petrobras tinha uma política específica para o GLP, que possibilitava ter um preço mais baixo. O GLP, e só mais um detalhe sobre o GLP, está desde... acho que não lembro se é março de 2021 ou março de 2022, está acima do PPI. Então, a gente está vendendo aqui GLP acima do mercado internacional. Então, é uma tragédia que merece um tratamento à parte,
Porque a gente não está falando aqui de diminuir 50 centavos na gasolina e todo mundo ficar feliz. Tem que diminuir muito, tem que diminuir para R$ 80 o preço do GLP, para as pessoas voltarem a poder consumir. Claro que teve a questão do gás, do auxílio gás, né, que melhorou a situação. Mas ainda é uma tragédia nacional que merece um destaque. E também acho importante dizer que tiveram os reajustes agora, né? O Jean Paul Prats aproveitou aí a fala dele para anunciar a redução da gasolina, do diesel e do GLP. Mas eu não vejo essas reduções ainda como fruto da nova política. Por quê? A Petrobras estava vendendo gasolina e diesel acima do PPI. Algumas semanas, o diesel até mais de um mês. Então, tem mais a ver com um reajuste com o PPI do que um preço já relacionado a essa nova política. Então, é importante a gente celebrar bastante o fim do PPI. É um dia histórico. Depois de 2.405 dias, o PPI acabou. Mas temos que cobrar, porque a gasolina está mais ou menos no valor do PPI hoje. O diesel foi para um pouco abaixo, mas passou aí mais de um mês cobrando acima do PPI, e o GLP ainda está acima do PPI e precisa estar muito abaixo do PPI. E a gente tem aí Aí tem a ver também com um projeto de Petrobras. A gente precisa construir novas refinarias, a gente precisa construir novas unidades de processamento de gás natural, porque o pré-sal tem muito gás natural, mas a gente reinjeta porque não tem gasoduto para escoar a produção. E privatizaram os gasodutos e ninguém investiu em novos gasodutos, né? A NTS e a TAG foram duas das maiores privatizações da Petrobras. A gente criou 2 monopólios de transporte de gás natural e eles não investiram nada mais. A gente continua aí reinjetando gás natural. Isso aconteceu em um monte de setor, né? E é um detalhe importante, a Bahia e o Amazonas não vão se beneficiar da mudança da política de preços da Petrobras, porque as 2 refinarias foram privatizadas. Então, os baianos e todo o norte, porque a REMAN abastece todo o norte, infelizmente, por conta dessas privatizações, não se beneficiarão de uma nova política de preços para os combustíveis.